O Proesc é uma empresa do norte do Brasil comprometida em transformar o mercado educacional há mais de 15 anos. Com nossa plataforma de inteligência aplicada à gestão de escolas e cursos, transformamos a administração educacional, alcançando resultados excepcionais nas áreas financeira e pedagógica. Nossa missão é simplificar as rotinas administrativas, acadêmicas e financeiras das instituições de ensino. Além disso, aprimoramos a comunicação entre a instituição, os pais e os alunos, tornando-a mais eficiente e eficaz. Proesc, transformando a gestão escolar para um futuro educacional brilhante. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Cássia Cardoso. Estou aqui em mais uma live do Proesc junto com vocês e muito feliz pelas companhias que estão aqui com a gente hoje. Inclusive, estou aqui junto com o Roberto. E aí, pessoal? Me chamo Roberto Alves, sou engenheiro de dados aqui da Proesc e aceitei o convite da Cássia para falar um pouco com vocês em relação a Business Intelligence, o famoso BI. Explicar para vocês como que o Business Intelligence ele pode mudar a gestão escolar, seja no âmbito pedagógico, financeiro ou acadêmico nas instituições. Uau! Então a live de hoje promete muito e já puxando essas expectativas, eu queria saber de vocês aí no chat. Conto com a ajuda de vocês para me dizer se as expectativas também estão lá em cima, assim como as minhas, né? Muito conteúdo por aqui. Então, galera, deixa aí um coraçãozinho verde no chat, vamos interagir bastante. Quero saber o que vocês estão passando, o que vocês estão pensando, o que vocês estão considerando a partir de tudo que a gente vai trazer aqui. Nesse sentido, Roberto, eu gostaria de já começar trazendo um ponto muito importante, que é uma coisa que a gente vem discutindo há um tempo já aqui dentro das nossas lives, dos nossos conteúdos junto com vocês, que é a automação. Então, bom, o famoso BI tem aí algumas nuances em torno de automações. E na última live que a gente fez, quem acompanhou por aí vai deixar agora o seu verdade, eu lembro, no chat, a gente falou sobre conteúdo financeiro. Então, como que a gente pode automatizar processos financeiros? Me conta, Roberto, o que o BI vai trazer aí para a gente de processo financeiro? Como que a gente consegue trazer para as instituições de ensino o processo financeiro mais automatizado, mais seguro e firme? Certo. Cássia, como a gente sabe, informação é poder. Então, todo mundo, tanto você, o pessoal do chat, deve concordar comigo. E aí, quando a gente tem um conjunto de dados, com isso a gente consegue informação, com base em informação, conhecimento e, no final disso, sabedoria. Então, vamos pensar no cenário voltado para o financeiro. Imagina que você consiga ter o controle de quanto está entrando de receita na sua instituição, qual é o seu gasto, aonde talvez você sinta uma dor, e sem precisar, com isso, olhar 10 relatórios, tendo apenas uma visão onde você consegue ter essa visão geral, esse panorama de um cenário que mostra a realidade da sua instituição. Boa. Isso me fez até pensar, e eu acho que vocês aí que estão nos assistindo vão concordar, na verdade me respondam. Quantas vezes vocês já se sentiram ou já estiveram presos em montanhas de papéis? Que eu já passei por isso em algumas escolas que eu acompanhei por aí, e já vi gestores assim. Mas quantas vezes vocês já estiveram presos em papéis, em montanhas de papéis, perdidos entre contas, pagamentos, despesas e recebimentos? Porque, Roberto, a verdade é que esse problema ele é muito comum, como eu disse, eu já vivenciei isso em algumas instituições que eu já acompanhei. E é aí que mora o perigo, porque é nesse cenário que as escolas tendem a morrer. Então, galera, comenta aí no chat quem já se viu nesse cenário ou, pior, ainda está nesse cenário. Por quê, Roberto? Seja por falta de tempo, de recurso e até mesmo conhecimento, tá? Porque, afinal de contas, a grande dor de todos os seres humanos é conhecimento. Quem não conhece, não se conhece, quem não conhece seu negócio, vai aí se perdendo no decorrer do tempo. Mas seja por um desses quesitos, muitos gestores acabam em várias tarefas administrativas e vão se perdendo nas rotinas e aí as escolas não conseguem ser administradas. Sim. Outro pensamento muito comum, Cássia, é onde muitas instituições podem pensar: a minha escola é muito pequena e talvez ela não precise de automação, ou isso é muito caro, longe da minha realidade. E bom, vamos ser sinceros, hoje está muito mais próximo de vocês do que imaginam. E aí, com isso a gente vai montar ou alugar na cabeça de vocês um triplex gigantesco, desmistificando esse tema e mostrando para vocês que essa realidade está mais próxima do que, de fato, vocês podem pensar. Verdade. Será que vocês já pararam para pensar em quanto dinheiro custa ter um BI ou
ter um processo automatizado que ajude as escolas, você, gestor escolar, a ter uma gestão cada vez mais fiel? É tempo ou dinheiro que pesa mais, né? Bom, nesse sentido, tem um tópico super importante, a gente vai deixar aqui na tela para vocês. Quantas vezes isso já aconteceu num desses cenários com vocês? Eu vou pedir para a produção colocar aqui na tela, eles vão colocar em algum lugar. Mas quantas vezes um desses cenários já aconteceu com quem está nos assistindo? Se você já passou por isso e aí alguma escola também que você acompanhou, porque o Roberto tem uma trajetória também em instituições de ensino, aí você me responde também. Mas o primeiro cenário, tem uma pilha de boletos e não parecia ter fim. E aí você, gestor, estava lá nessa pilha de boletos perdido. E ainda assim, você deixou algum pagamento passar. Você perdeu. Passou o dia do vencimento, passou o mês. Você perdeu no meio desse monte de boleto aí, esse pagamento ele se foi, e aí você agora tem que pagar juros, multas e conforme for aí a negociação. Primeiro cenário. Você já passou por isso, deixa aqui no chat também, Roberto, você também vai me colocando aí. Segundo cenário. Tem um fornecedor no meio de um monte que você estava ali, ó, perdido para pagar, e ele ligou para você, justamente te cobrando o que você não fez, que foi o pagamento dele. E foi no dia da reunião dos pais. Ele te ligou lá no dia da reunião para te cobrar o pagamento e você não esqueceu. Você já estava perdido na pilha de boletos, aí agora tem um fornecedor que está lá te cobrando, e porque você também esqueceu, inclusive, de emitir a nota fiscal para ele. Me conta se você já passou por esse cenário 2. Além desse, vou trazer mais um, hein? Tô cheio de cenário aqui que vai me surgindo das vivências que a gente já teve. Mas existe também, em um gestor que eu já acompanhei, existia o desespero de procurar uma nota fiscal perdida no meio de arquivo que estava bagunçado e o auditor dele estava esperando essa nota fiscal. Então, assim, são vários cenários monstruosos aí de quem faz ainda administração em papel ou ainda não conta com um ambiente que traga segurança e ajude, impulsione, né, essa administração mais segura. Nesse sentido, a cereja do bolo é aquele medo constante de algo que você, assim, que você tem um pavor que dê errado, porque a tecnologia para você ainda pode ser complicada, né? E aí você ainda sente essa insegurança de tirar do papel e ir para a tecnologia, mas aí você ainda tem todos esses percursos a caminhar, você ainda tem todos esses cenários, essas pedras no caminho para passar. Tem no papel. Enquanto a tecnologia, você tem toda uma segurança ali de lembretes. Então, vamos falar um pouquinho, Roberto, sobre o que isso realmente significa no dia a dia. Cássio, como você disse, a gente já tem uma expertise nesse cenário e a gente vê que isso é a realidade de muitas escolas hoje, não só no Brasil, como no mundo. E primeiro, o que a gente tem que pensar quando a gente toca nesse assunto? Quanto tempo hoje você passa lidando com essa papelada para poder resolver planilhas, conseguir trazer números? Quanto tempo você gasta? Agora, vamos pensar numa solução. Se você conseguisse reduzir esse tempo pela metade, o que você faria com esse tempo que agora deixou de ser um tempo curto e agora tornou-se um tempo extra? O que você faria com ele? Planejaria melhores atividades escolares? Teria um tempo para inovar sua gestão pedagógica? Ou até, quem sabe, respirar, tomar aquela água, aquele café que às vezes você pega e deixa na mesa, teve que fazer outra coisa e acabou sendo esquecido. Ou você iria no aniversário do filho, que nos últimos anos você perdeu porque estava lá na escola, no meio de dia de pagamento, de fechamento de folha e de pagamento de férias, de administração de férias. Então, é muita coisa, né? E existe até um lado emocional no meio disso tudo, porque, como eu disse, qual pessoa, né, assim, que tem uma família que adora, um amigo que quer visitar e um parente que não vê há muito tempo, não gostaria de ter um pouquinho mais de tempo de qualidade com essas pessoas? E como que a gente pode, através de um apoio, seja da tecnologia nesse caso, ter um pouco mais de tempo de qualidade com essas pessoas, né? Então, pensa nessas perguntas que o Roberto falou, eu já deixei aqui outro cenário também, e se responda mentalmente, né? Pense, reflita, pode pegar seu bloco de notas aí e vai pensando quais coisas você ganharia em tempo, em qualidade, em presença que hoje você não consegue administrar ou entregar para as pessoas que você quer. Então, gente,
A automação, ela não serve só para grandes escolas, que, né, foi o caso que você falou que já existiu esse medo também, eu sei que existe realmente das escolas pequenas, mas não existe só para as escolas que são grandes e que têm orçamentos milionários e que são negócios que já se colocam ali em um cenário de caixa, de fluxo de caixa muito saudável. Não é. Não pode ser só para isso. A escola do bairro, a escola pequenininha, que ainda é o sonho, está nascendo ainda, do sonho de uma pedagoga, do sonho de um gestor, ela tem e pode ter esse poder nas suas mãos, né? Então, muitas soluções, elas são escaláveis, Roberto. Elas não podem, solução nenhuma pode ser única, exclusiva e não ter escala, porque senão ela morre na ponta. Se a gente perde essa escala de qualquer situação que seja, você já imaginou se hoje você vai no supermercado e você vê vários caixas que a gente passa as compras e eles não têm aqueles computadores que a gente geralmente vai lá e só lê o código de barras? Se a gente não tiver um sistema nesse sentido que ajude a compra a ser processada de uma forma mais rápida, essa escala, olha a fila que vai formar em cada caixa de um supermercado. Olha o tempo que cada gestor que está ali no caixinha passando as compras e vai ter que digitar código de barras por código de barras, vai ter. Então, a escala, ela não pode nunca ser perdida. Tirem da cabeça, gestores de escolas ainda que estão nascendo, esse tabu. Não tenham medo. Se você já passou por isso, você já tem um negócio grande, mas você ainda tem esse medo e faz administração em papel, coloca aqui pra gente que você tem esse medo, se diga que você precisa mudar e que você precisa quebrar esse tabu. E, pessoal, a gente não pode restringir também a automação a cenários específicos. Ela pode atuar tanto no financeiro, pedagógico e afins. Tem várias aplicações, o que limita é a imaginação. E aí, óbvio, você pode ter 90% de todo o processo da sua instituição automatizado, mas a gente não pode deixar esses 10% humano de fora. A gente precisa ter esse contato, precisa ter alguém para dar aquele bom dia para compartilhar com você aquele café que você esqueceu na mesa. Não, eu até vi um vídeo um dia desses no Instagram, e aí, assim, não importa a tecnologia que existe dentro da escola, né, ou dentro nesse caso, realmente era uma escola, mas nada é tão gostoso quanto o bom dia de um porteiro querido, aquele que todo dia tá lá pra você, que quando ele não tá, você estranha, e quando você vai embora, você dá tchau pra ele, é o tiozão que a gente chama, né, o porteiro. Então, Roberto, você até falou aí desses 90% de dados e de processos automatizados, mas existem outros problemas, né, que a automação resolve. Não é só financeiro ou pedagógico nesse sentido. Mas, por exemplo, inconsistência de dados. O papel hoje, você nem consegue ter uma administração de dados tão rápida. E ainda pode dar uma inconsistência, porque como eu disse, para quem já perdeu o pagamento lá do dia do boleto, já perdeu a nota fiscal, o fornecedor está cobrando, quem são esses dados? Onde estão esses dados, né? Então, essa inconsistência que você vai perdendo. Além disso, tem a falta de visibilidade. Porque para você conseguir colocar tudo no eixo, você precisa ter vários papéis, vários quadros brancos, os quadros da escola que são brancos, você vai lá e coloca todas as informações para poder ter uma visibilidade delas e conseguir tomar decisões. Então, Roberto, a gente tem também, a partir disso, uma insegurança, né? Como a gente estava falando, a gente tem dentro dos papéis muitas informações importantes, inegavelmente. Porém, todas essas situações de visibilidade, previsibilidade, que foi uma coisa que a gente também já falou na última live, e inconsistência de dados não pode ser esquecida. Inclusive, a última live que eu me refiro, se você ainda não assistiu, depois dessa daqui você vai lá assistir. Roberto estava assistindo junto comigo no dia que aconteceu, foi no mês passado. A gente falou, inclusive, sobre essa gestão eficiente de contas a pagar, receber, como reduzir inadimplência com algumas automações que a gente já tem aí no mercado e também sobre a previsibilidade financeira. Então, a partir disso, Roberto, eu queria perguntar para você, de uma forma muito direta e esclarecedora para quem está nos assistindo, o que é Business Intelligence? Bom, Business Intelligence, ou tão famoso como eu já falei, BI, é a palavra-chave que ela vai transformar dados em decisões, onde ela vai conseguir te dar uma visão detalhada, onde ela vai centralizar informações
que hoje, como a Cássia citou diversos cenários diferentes, a gente tem isso muito separado, blocado. Então, a ideia é que a gente consiga centralizar essa visualização para que você, com isso, consiga tomar decisões mais assertivas com dados reais ali e que façam mais sentido olhar nesse cenário a realidade da instituição. Porque com isso a gente consegue analisar diversas coisas, a gente não está se limitando a algo. A gente consegue tirar todo esse trabalho, onde a gente poderia ter ali 10 relatórios em apenas uma visualização, e a gente consegue ter todas essas informações em um único lugar. O BI ele vai permitir que vocês tomem decisões mais assertivas, com base em dados, informações, com base de fato na realidade da instituição, onde você vai poder, com isso, identificar possíveis problemas, conseguir olhar tanto o presente, ter uma previsibilidade do futuro e também ter um aspecto do passado para conseguir ver como está o andamento dessas informações, o que isso te mostra, quais são os cenários, o que você já passou, o que pode ser interessante para, olhando como é o histórico de informação da instituição, pode refletir coisas no futuro, onde a gente consegue ver. Meio que já entender um padrão, né, do que vem por aí. Boa. Então, pensando aqui, até associando com alguns BIs que eu uso, inclusive, para fazer administração dentro do que eu trabalho, a gente tem uma entrega de segurança e conformidade para tomada de decisão inegável, né? Para quem ainda não visitou, ouviu ou trabalhou com o BI é uma informação visual, realmente muito visual, gráfica, que a gente consegue aí pensar e entender para tomar decisões, como o Roberto disse, de tudo aquilo que já aconteceu, e a gente já está meio que ali, isso já aconteceu no mês passado, nesse mesmo mês do ano passado, então eu vou me preparar para esse ano não enfrentar novamente essa crise, ou essa possível perda, ou essa possível saída, né? Boa. A gente também, dentro do que a gente tem tratado por aqui, a gente concorda que existe um monitoramento contínuo muito grande e uma análise de fluxo e entradas de receitas que não deve ser nunca esquecida, né? Então, nesse sentido, eu vou deixar aqui alguns exemplos para vocês de como que a gente pode usar o BI em escolas, eu e o Roberto. Então, o primeiro ponto, a gente estava conversando aqui antes da live começar, é sobre dashboard financeiro. Cara, você imagina um cenário onde você tem ali um painel, onde nesse painel ele mostra para você todas as informações financeiras, indicadores que são de fato relevantes e até deixo aqui um momento para a pergunta. Quando você pensa, você gestor, em tomar uma decisão, quais indicadores são necessários? Quanto tempo, quanto trabalho você tem para conseguir essas informações? Elas estão sempre disponíveis para você? Agora, com esse cenário, se você tivesse uma dash, um painel que mostre para você indicadores que são extremamente importantes na hora de você analisar e tomar decisão com base nisso, o BI seria uma solução. Um BI, uma dash focada ali no financeiro. Verdade. E existe também análise de matrícula e mensalidade, né? A gente consegue identificar, e aí, como eu falei, a nível de histórico, você consegue ter uma análise de qual período a sua instituição tem o maior número de novas matrículas. Com base nisso, vamos deduzir cenários, você consegue verificar para poder ajustar as campanhas de marketing da instituição para focar naquele período, porque você sabe que tem uma recorrência já histórica ao longo do tempo, que é um período maior. Isso, então a gente consegue entender esses cenários. E existe também, dentro do BI, uma parte em que a gente consegue ver os relatórios de eficiência operacional. Se você já ouviu falar em eficiência operacional, deixa aí no chat, porque assim, a gente estava conversando antes da live, como eu disse, e quando o Roberto falou isso para mim, eu falei, o que é isso, né? Então, eficiência operacional, Roberto. Hoje, você gestor, você sabe quanto custa um aluno para você? Quanto custa uma matrícula? Não estou falando só a nível de mensalidade, mas questão de locação, de custo mesmo físico. Então, onde você está organizando e centrando hoje os recursos, você conseguiria me dizer qual é o custo e, com base nisso, otimizar essa gestão, verificar onde você está gastando mais, menos, o que pode melhorar? E o interessante dessa eficiência operacional e desse custo por aluno, né? A gente já falou sobre isso aqui também nas nossas lives, nos nossos conteúdos, mas para todo gestor, para todo administrador, é importante saber quanto custa para você a aquisição de um cliente. Assim, você consegue estabelecer o seu
preço, a sua faixa de preço, baseada em um dado que você precisa cobrir, que foi esse investimento que você fez, para ter o seu lucro. Então, é super importante que a gente saiba quanto custa a aquisição de um aluno dentro de cada instituição de ensino, para que você tenha informação de qual vai ser o valor da sua mensalidade, por exemplo. Para não sair, né, fontes, vozes na minha cabeça. Então, você precisa ter essa informação, você precisa pensar nisso para poder estipular qual é o valor do seu produto. Quanto custa estudar na sua instituição. E aí eu vou dar alguns exemplos que a gente já pegou na prática em relação a isso. Tivemos cenários onde a gente conseguiu analisar e verificar instituições que 1/3 do que ele tinha previsto para receber, ele acabava fornecendo isso em desconto. Então era algo que no início do ano, ele, por exemplo, previu que iria receber, mas quando ele foi ver de fato que ele não tinha essa visão macro da situação, mas sim a visão micro, ele acabava dando um número de desconto quantitativo, um montante total, muito grande, que fugia da previsão que ele fez lá no começo do ano letivo e que estava dando uma diferença no caixa dele absurda. Ele não sabia ou não conseguia definir o que estava acontecendo e por que aquilo. São exemplos. E isso até me lembrou uma outra vez que a gente estava acompanhando uma colega de trabalho e ela chegou e falou assim, nossa, essa minha instituição que eu tenho acompanhado aqui, ela tá assim lá em cima no número de alunos, ela tem um grande quantitativo de alunos, mas ela não tem conseguido se manter. Como que você tem um número de alunos altos e não consegue se manter nesse sentido, né? É um raciocínio rápido que a gente tem, mas você tem a fonte, mas você não está tendo a receita. E aí a gente ficou perdido nisso tudo, e aí chamei o time de dados da Proeste, a gente foi analisar. E, cara, ela estava simplesmente nesse mesmo cenário, entregando vários descontos para os alunos, vários descontos, a ponto de, eles não encararem aquilo como uma responsabilidade de pagamento, porque quando ela não entregava desconto, ela dava isenção de mensalidade para não perder o aluno. Então, ela não tinha receita, ela não tinha caixa, ela não tinha esse fluxo de caixa saudável. E 2, ela chegou pra gente e falou assim, não, é que aqui no meu entorno, na minha região, eu sou muito procurada por matrículas. Eu sou a número 1 de alunos, eu sou a mais conhecida. Só que ela estava sendo conhecida não era pela qualidade do ensino, era porque ela era a pessoa que mais dava desconto, a gestora que mais dava desconto. Então, os pais a procuravam não para colocar o filho na escola dela, porque eles queriam que eles tivessem o ensino que ela entrega, mas porque eles estavam querendo economizar e procuravam a instituição dela. E nesse sentido, quem estava ali na pindaíba era ela, né? Não recebeu. E aí a gente pensa em cenários como ela não conseguiu perceber isso? Quando a gente está no dia a dia, lidar com um número grande de processos de aquisições de pessoas é complicado. A gente não consegue ter essa visão externa, visão geral das coisas. Fica muito unitário. E aí são tópicos que a gente conseguiria resolver com automação. E, Roberto, a gente falou aqui bastante agora sobre o financeiro. Eu acredito que quem está nos assistindo já entendeu e já deve ter se colocado em alguns desses cenários hipotéticos que a gente começou falando e também entendeu o que a gente trouxe de exemplo. Mas além do financeiro, a gente estava falando também agora há pouco sobre qualidade de ensino. E a gente não pode esquecer nunca disso, gente. Quando a gente fala sobre tecnologia dentro da educação, dentro da sala de aula, o apoio à tecnologia é para que uma parte fundamental dos nossos alunos consiga adquirir em cada uma das salas de aula que eles passarem, que é o quê? Ensino-aprendizagem. A gente não pode esquecer que é a partir disso que todos os nossos alunos se tornam cidadãos, que eles vão para o mundo, que eles se transformam e viram grandes pessoas, grandes homens, mulheres e que conquistam tudo o que querem. Então, o lado pedagógico, gestor, ele deve ser tão importante quanto. Ele não pode ser esquecido, deixado de lado, deixado para segundo momento, deixado para trás e depois a gente vê e depois a gente dá um jeito, porque não dá para dar um jeito nisso. Então, a gente tem aqui, Roberto, algumas situações, né, para pensar também sobre como que um BI ele vai além só de tomadas de decisões financeiras, pedagógicas também. Então, por exemplo, gestor, você já parou para estudar a média de desempenho pedagógico geral dos seus alunos? Você sabe qual é o aluno que entrega super bem os seus conhecimentos pedagógicos na área
da matemática e ciências, na escola, eu não estou falando de segmento, de etapa, eu estou falando da escola como um todo. E qual é esse professor que te ajuda a fazer esse aluno se desenvolver? Você já parou para pensar sobre isso? Você sabe a resposta dessa pergunta? Além disso, Roberto, número de alunos frequentes e infrequentes que nos geram e podem nos gerar, né? Possíveis cancelamentos. Esses são alguns indicadores que a gente, no cotidiano, acaba não vendo, não dando tanta atenção. Mas com BI a gente consegue trazer indicadores que te mostram isso em tempo real e, de fato, trazendo a realidade da instituição. Onde, por exemplo, a nível de desempenho pedagógico, a gente consegue ver uma tendência. Vamos deduzir um cenário, um exemplo. Na sua instituição tem 2 turmas da mesma etapa, só que você consegue ver ali que em uma os alunos estão com uma média maior do que a outra na mesma disciplina. Qual é o problema? Essa diferença deveria mesmo existir? Como que você conseguiu analisar e chegar nessa visualização? Quantos boletins, quantas provas tu teve que pedir, quantos diários, caderneta para conseguir chegar? Ou planilhas. Então, se tu tivesse um cenário onde tu conseguisse ver essas informações e até comparar para conseguir, com base nisso, entender que aí a gente tem uma tendência. Por que essa diferença, já que não deveria haver? Pode ser um método de ensino de um professor diferente do outro, porque na mesma disciplina não faz tanto sentido quando tu olha a grosso modo. Mas são indicadores que é difícil a gente tomar, verificar e tomar decisão com base nisso se a gente não tem dado ali para a gente verificar e avaliar. Não tem informação. E existe também, né, Roberto, nesses cenários dos desempenhos, dos infrequentes e esses possíveis cancelamentos, essas matrículas que você vai perdendo no meio do ano ou durante o ano letivo, ou de um ano para o outro, né? Por que não? Como é que a gente consegue identificar um padrão entre esses alunos? O que tem levado a esses números mais baixos no desempenho ou, né, nas frequências em sala de aula? Por quê? O que tem acontecido? Existe um padrão? Primeira pergunta, né? Existe um padrão? Se sim, qual é esse padrão? É através de dados que você vai conseguir consultar isso. Além disso, na medida em que você vai perdendo alunos ou conquistando alunos, você precisa ter um controle maior sobre a sua taxa de ocupação. A sua taxa de ocupação e as vagas que ainda restam para serem ocupadas, as vagas que podem ser ocupadas, elas precisam estar sempre na sua mente, sempre na sua vista, sempre em frente. Por quê? Porque, imagina, você tem um painel para mostrar essa taxa de ocupação da sua instituição por turma, por exemplo, né? Que aí você já sabe onde alocar aluno, onde não vai conseguir alocar, onde você vai precisar criar uma outra sala ou alugar um prédio maior que comporte esse número de alunos que tem chegado, ou que, de repente, também você precisa aí já abrir os seus olhos para contratar ou ter um novo prédio para um local menor, porque você não tem conseguido colocar todos os alunos em sala de aula porque você não tem procura. Então, você não tem conseguido fechar as suas turmas. E aí você está tendo hoje um gasto imenso com um prédio que não tem necessidade. Então, pensando em todo esse cenário pedagógico, né? A entrega também dos diários para os professores, como é que tem sido, qual professor tem encontrado dificuldade, qual não tem acessado o sistema para fazer aí na entrega do seu diário. Então, são várias questões aí no ambiente pedagógico que a gente também consegue entregar através de dados. Nesse sentido, eu gostaria, Roberto, de deixar para você trazer um pouquinho sobre a área da secretaria, a área acadêmica também, porque não é só de financeiro e pedagógico que a gente, né, vai falar aqui hoje, a gente vai falar sobre tudo. E a área da secretaria não pode ser esquecida, essa área pedagógica. Na área da secretaria tem muitos indicadores que são importantes, mas a gente pode levantar alguns. Monitoramento, por exemplo, de alunos ativos, com turmas ativas, até para a gente chegar no mesmo consenso de, cara, como está a minha capacidade hoje, se eu consigo receber mais alunos, se eu estou com uma defasagem nesse número maior, se eu preciso de alunos, como que eu vou tomar decisão ali para alocar os recursos da instituição para poder verificar. Com indicadores a gente conseguiria ter um número preciso e conseguiria mostrar qual é essa realidade. E aí você consegue ter um planejamento de capacidade. Como a Cássia citou o exemplo, eu preciso de mais espaço, hoje o que eu tenho suporta ou não? Será que com isso eu estou dando uma qualidade de ensino boa para os meus alunos? Consigo verificar como é que está essa retenção, se eu estou conseguindo reter meus alunos, se eu estou com um indicador de novas matrículas, se eu estou com uma evasão grande. São indicadores ali para uma secretaria ficar atenta, né, no âmbito ali educacional. Então, falamos um pouquinho aí, vou fazer aqui um review sobre essa taxa de ocupação e as vagas a serem ocupadas,
sobre os números de alunos frequentes e infrequentes, os possíveis cancelamentos que isso pode levar para a sua instituição. Você precisa ter esse dado, você precisa estar atento a isso. Existe um padrão de comportamento? Existe. Se sim, qual é ele? Você precisa se perguntar. E mais que se perguntar, ter algum lugar que te responda isso. Exato. E aí, Cássio, é muito importante a gente frisar, novamente falando, dado por dado, informação por informação avulsa, ela não vai te trazer o que a gente precisa. O interessante é, com base em dados, pegar informações. Com essas informações, a gente tem conhecimento e com isso sabedoria, para a gente conseguir saber de fato o cenário. Porque informação por informação é só um montante, é só um número relevante. Se tu não der um propósito para ele, se tu não conseguir mostrar no que aquilo vai se tornar, o que aquilo é importante para você. E aí volta a pergunta. Hoje, quando você precisa de uma decisão, precisa tomar aquela decisão-chave, quais indicadores você precisa? Você tem isso já em mão, disponível ali, para poder verificar, sem precisar falar com 5 pessoas, 10 pessoas diferentes? Quanto tempo você perde em relação a isso? Sem ficar ligando, sem precisar estar ali. E informação é poder, né? Você começou a live falando isso, então a gente vai deixando aqui uma segunda conclusão em torno das melhorias contínuas, né? Os dados, eles nos trazem e nos puxam para essa necessidade das melhorias contínuas. A gente não pode parar. O mundo fica girando. Por que a gente não vai ali se mover também? Então, a gente não pode achar que a decisão que a gente está tomando agora, a partir de um dado, de um número, de um resultado, é uma decisão que vai permear e vai continuar ao longo dos próximos 5, 10 anos. É o que a gente chama de curto, médio e longo prazo. A cada um desses tempos, as decisões elas precisam ser tomadas e pensadas e pautadas em informações diferentes, né? Então, a sua atualização de projeto político-pedagógico, né? Do plano pedagógico da sua escola, você já começou a pensar? É a mesma desde quando você inaugurou a escola? Bom, se é a mesma, você precisa começar a pensar na mudança. E se você for pensar na mudança, você não tem que pensar só, como eu disse, no eu sinto, no eu acho, eu quero. Ou eu tô vendo o coleguinha do lado ali fazendo, sabe? Eu quero fazer igual. Mas você precisa entender a sua realidade. E o que vai te colocar no seu eixo e fazer com que essa decisão ela te traga bons benefícios são os dados. Além disso, Roberto, a gente também não pode esquecer nunca, falando sobre esse momento de planejar as mudanças e das melhorias contínuas, do planejamento estratégico, né? Planejamento estratégico é uma coisa que o Roberto tem aí, inclusive é um cara bem entendido sobre, mas deve ser frequente, né? A gente revisitar e fazer um planejamento para os próximos anos, para esses próximos momentos. Sim, a gente conseguir verificar o nosso cenário atual, e aí, como eu falei, olhando para trás, o que tem para o futuro? Vamos pegar uma comparação, e aqui, obviamente, a melhor maneira de mostrar isso para você é dando exemplos. Como que estava no passado a minha realidade, mudou para esse ano, o que teve diferente, o que eu posso esperar para frente? E aí, com isso, eu consigo planejar, verificar. A minha tendência é subir o número de matrículas, é descer. Meu ticket médio, por exemplo, está mais alto, está mais baixo. O que alterou, o que mudou? Quais são os padrões que eu preciso pensar e já, com base nisso, planejar as nossas tomadas de decisões para o futuro. Daqui a quando eu vou abrir um novo processo de rematrícula, o que eu vou estar fazendo, o que eu vou pensar para melhorar o cenário, para poder chegar no próximo nível. Que eu acho que é isso que todo mundo pensa quando a gente precisa analisar e tomar essa decisão e não ficar preso apenas no momento, no agora. A gente precisa ter essa visão geral para entender, de fato, qual é a realidade. Com base nisso, às vezes, a gente tem cenários que a gente não consegue ter essa percepção porque a gente está muito incluído dentro de um processo que ainda é muito manual, que ainda demanda muito tempo, que ainda demanda muito da pessoa mesmo estar ali próximo, acompanhando. E aí, óbvio, a gente começa a criar especialistas em casos. Vai ter uma pessoa que sabe de algo, outra que precisa de outra. E quando você precisa centralizar isso, se torna difícil. Onde você precisa buscar diversas fontes para poder conseguir. E é nesse cenário que a gente pensa. Um planejamento estratégico bem feito, de fato, é algo que vai ter essa mudança, vai ter essa virada de chave, onde você vai ver um cenário mais propenso a ter melhorias, ter uma prospecção melhor em diversos aspectos, né? Quando a gente para e começa a analisar isso, como que isso pode mudar a realidade, e são coisas que às vezes está na nossa frente, falta só a gente conseguir ver e fazer o gol. É verdade. E Roberto, você até falou uma coisa muito delicada, que foi o ticket médio, né? Como que eu posso aumentar meu ticket médio? Eu não sei se todo mundo sabe o que é ticket médio. Tu queres explicar?
Eu vou deixar para você. O ticket médio é o valor ali, como o nome já sugere, médio de algo que você tem entregado. No caso, a mensalidade, por exemplo, né? Do seu produto. Então, na somatória de todas as mensalidades dessa instituição, é feita uma média, realmente um cálculo de média, qual é o valor da sua média de matrículas. E aí, a gente sabe, na lógica comum, que para fazer com que eu tenha mais arrecadação como gestor, como empresário, como mantenedor, como diretor, eu preciso de alunos. Mas nem sempre você vai precisar de 1.000 alunos para conseguir ter 2 milhões de reais, por exemplo, no seu caixa. Então, o que vai te trazer essa informação é o ticket médio, né? Então, assim, nem sempre, como a gente estava dizendo até no exemplo mais anterior, o seu quantitativo de alunos é exatamente a sua garantia de ter uma arrecadação lá em cima. Então, existem muitas instituições que são nichadas, são para um público muito específico, que são pequenas, mas o seu ticket médio, o valor médio das suas mensalidades é lá em cima. Isso faz com que as arrecadações ali elas sejam mais altas e em dia. Então, bom, fizemos um resumo da aula, né? Um resumo da live aqui já. Falamos sobre melhorias contínuas através de BIs na área financeira, na área pedagógica, na área acadêmica, que é da secretaria. Assim, com base em tudo o que a gente falou, a gente também deixou algumas perguntas, o Roberto fez umas perguntas bem reflexivas, e a gente deixa essas perguntas porque a gente acredita que elas são chaves, né? Elas são feitas e foram feitas aqui para vocês para justamente instigar com que vocês reflitam, né? Façam essa reflexão, busquem ali essas respostas e, principalmente, abram, expandam o seu campo de visão em torno de dados. E aí, Roberto, existem 2 outras perguntas que você anotou ali para a gente fazer para eles no finalzinho da aula. Quais eram? Cássia, essa aqui é até delicada. Quando a gente mexe no bolso, ela pode se tornar um pouquinho complicada. Mas hoje, você já parou para pensar, calcular quanto tempo e dinheiro você está perdendo com processos manuais ainda na sua instituição? Como a gente falou no início, se você tivesse um tempo extra, como que isso te ajudaria? E aí, a virada de chave, né? Não depois, nem amanhã, nem semana que vem. Por quanto tempo você vai estar pensando em tomar esse próximo passo, tomar essa decisão? E por que você não toma essa decisão agora? E aí, eu quero que mude, eu quero que a gente mude esse pensamento. Eu acho que até o lema da Proesc é, cara, não existe escola pequena demais, não existe cenário pequeno demais. A minha escola não precisa disso. Eu quero que você mude essa chave. Em vez de falar isso para mim, agora você chega e fala pra gente, a minha escola ela merece isso. E não seja mais algo que você não encaixa um cenário onde você não precisa de tal coisa, mas que você merece, que você sabe que aquilo vai te levar para o próximo nível, que você vai conseguir alcançar patamares maiores com isso. Boa. Então, nesse sentido, pessoal, a gente vai encerrando por aqui o nosso conteúdo e deixando para vocês aí algumas informações muito interessantes sobre como a gente pode não só trazer esse conteúdo para vocês, mas ajudá-los. Agora é o momento em que a Proesc, ela veste a camisa de todos os gestores que estão nos assistindo. A gente quer ser não só o braço direito, mas também o esquerdo, os pés e principalmente ser um pensamento que vai morar em vocês. Como a Proesc pode me ajudar a tomar decisões baseadas em dados? A partir de hoje e a partir desse momento, a gente tem aí o prazer de anunciar para vocês o mais novo produto da Proesc, chamado Proesc Analytics, né? Então, a Proesc, ela vem trazendo toda essa bagagem, vem trazendo toda essa consultoria junto, para que você consiga, gestor, você que está me ouvindo, você que está nos assistindo, você que está aqui encantado com a voz do Roberto, que é uma voz potente, quer saber como é que a Proesc vai te ajudar e como é que a Proesc vai intervir nas suas decisões e te dar apoio para que você tome elas de uma forma cada vez mais seguro e segura, agora é o momento de você descobrir. Então, eu vou deixar aqui para vocês essa grande novidade, esse lançamento que a gente está trazendo aí. E aí, vamos agora seguir o nosso conteúdo falando um pouquinho mais sobre o Proesc Analytics. Proesc Analytics, de onde vem, onde habita, o que é?
O Proesc Analytics ele foi uma conversão de nada mais do que a realidade de escolas que chegaram às solicitações, onde a gente precisou de fato ver esse cenário. Os exemplos que a gente trouxe aqui para vocês são realidades que já acontecem, né, em clientes aqui da Proesc e que são instituições que agora a gente está trazendo essa ferramenta para auxiliar essa mudança, que é um ambiente ali onde você vai ter já indicadores estratégicos, que são indicadores que a gente, com toda a expertise de acompanhar, de verificar realidades diferentes, são indicadores que vão auxiliar na hora de tomar decisões. Indicadores chaves, onde você vai, por exemplo, conseguir fazer comparações ali a nível financeiro. Quanto que eu estava arrecadando no mesmo período do ano passado, quanto que eu estou arrecadando hoje? O que está acontecendo se teve uma diferença? O meu número de matrículas ele subiu, ele desceu. E aí tentar, com base nisso, identificar o porquê, como e como vou resolver. Quais as decisões que eu vou tomar. Se hoje, por exemplo, com o que você tem uma margem para lançar uma promoção, exemplo, com descontos, ou o contrário, se você está dando muitos descontos e você não está conseguindo ver. Trazer essas informações para a superfície e com base nisso que você consiga ver a realidade da instituição e tomar decisões, que foi basicamente o que a gente resumiu aqui. E esse produto, né, Roberto, é um produto acoplado na nossa plataforma, acoplado ao Proesc, mas para além de ser um produto, ele traz uma bagagem também de apoio, que é o que nós estamos falando aqui agora. Então, além de toda a visualização e do Business Intelligence que foi criado, pensado, planejado e passou por um crivo muito sério com alguns clientes que são clientes VIPs, como a gente costuma dizer, a nossa comunidade VIP, que nos ajuda e nos apoia em cada produto que a Proesc lança, a gente também conta com um time de especialistas que vai acompanhar a escola dentro desse momento de análise de dados, dentro dessa tomada de decisão e que vai te ensinar, gestor, você que nunca trabalhou com dados, você que já trabalha, mas tem uma dificuldade de lê-los, de entendê-los e de estudá-los e refleti-los, a gente vai te ajudar a entender um pouco melhor para que você tome a decisão de uma forma cada vez mais segura. Então, nesse sentido, o Proesc Analytics é um produto que a gente está anunciando aqui agora, é novo, mas ele já está em casa, ele já é da casa. E aproveitar, né, para agradecer aí toda a nossa comunidade VIP que nos ajudou a criá-lo, a pensá-lo, a planejá-lo, uma comunidade de gestores muito ativa que a gente tem por aqui e que são parceiros realmente da Proesc e nos ajudaram e já estão com os seus Proesc Analytics em mãos aí para tomar várias decisões legais. Então, pessoal, para você que está interessado em conhecer um pouco mais do produto, entender um pouco mais, Cássia, Roberto, eu quero conhecer, quero falar com vocês sobre isso. Então, eu vou te deixar aqui no chat agora um link, você vai se inscrever, você vai clicar nele, você vai fazer tudo o que pede e a gente vai entrar em contato com você para falar um pouquinho mais sobre isso. Além desse link, se você quiser entender um pouco mais, os nossos canais de comunicação seguem aí disponíveis para que você entre em contato e diga, opa, quero conhecer o Analytics, e a gente já te responde e fala um pouquinho mais sobre ele, tá bom? Então, Roberto, a gente falou um pouquinho sobre esse conteúdo bem legal, bem interessante. Deixamos aqui a informação de como a Proesc pode e te ajuda, não é que ela pode, ela te ajuda a fazer e realizar uma gestão cada vez mais eficiente. Então, agradecer a você pela companhia. Estamos nos sentindo na jornada do Jornal Nacional aqui, né? Essa bancada William Bonner do meu lado. Então, Roberto, obrigada. A gente vai deixando por aqui o nosso boa noite, o nosso momento de agradecer, né, realmente a galera que nos assistiu e nos acompanhou. E agora eu te passo a bola para deixar o seu obrigado. Então, Cássia, primeiramente, obrigado pelo convite, pelo espaço. Espero que vocês consigam aproveitar o conteúdo, acho que é algo muito interessante. E, bom, contem com a gente para levar a sua instituição para o próximo nível. Então, obrigado, pessoal. Acho que é isso, Cássia. Tchau, gente!